Olá pessoal, muito obrigado pelo comentário de 3.500 comentários da segunda-feira, do vídeo de segunda-feira. Agradeço muito, fico muito feliz por esse episódio de segunda-feira. Eu fiquei chateado, fiquei decepcionado e desabafei com você. Fico muito feliz que vocês são da minha família, que eu sou muito direto, não consigo esconder, né? Estava passeando com o cachorro, era 10 horas da noite. Eu falo assim, putz, mas tem coisa encascada dentro de mim, né? Eu vou, se não falasse, talvez eu não consigo dormir. Mas depois eu falei, e começa a ver comentários. Total deu 3.000, eu não consigo ver todos os comentários, mas eu acho que eu vi mais de 1.000 comentários. Dei um like, coraçãozinho, e tem comentários realmente te emocionam. Então eu fiquei 3 horas da manhã vendo os comentários. Daí a gente fala assim, mesmo se tá bravo, tá fofinho, né? A gente ama você, então agradeço muito o carinho de vocês, o amor de vocês expressa. Comunicação é fantástico, né? Que realmente eu consigo comunicar com vocês e sentir esse carinho. Tem 3.500 pessoas comentou, né? Eu vou fazer resumo e a gente vai descascar Peter Liu. Por que ele ficou triste, né? E a gente, vocês aprendem com isso também. E tem muita gente que mandou pelo WhatsApp, né, para número da clínica, mandou WhatsApp, né? Muita gente mandou áudio também. E realmente eu agradeço muito, eu sinto muito acolhido, muito amado. Os braços já recebido, agradeço muito que eu recebi esse carinho de vocês, realmente. Eles conseguem passar. Eu acho que tem muita gente que tem feito oração por mim, tem feito o Ho'oponopono, também tem feito o Ho'oponopono para aquela pessoa, né? Então eu vou falar, por que Peter Liu? Vamos descascar Peter Liu, né? Por que eu fico triste? Por que ele ficou triste? Acho basicamente são 3 coisas. Uma é expectativa, se achar demais, né? Se achar demais. O segundo é controla a situação. Então, a situação que você é uma controlador. Você quer controlar a situação. Quando a situação foge do seu controle, você fica triste, decepcionado, chateado, né? O terceiro, né? A primeira a gente já soubemos, né? Se achar demais, né? Mimado demais. Terceiro, o que incula é Jesus, é a fé. Jesus falou, o que incula é tua fé, é a fé da pessoa. Então, quando com o tempo você trabalha, você acha que você está curando, você faz aquele roteiro que é meio mecânico, né? Vem aqui, faz isso e tchau. Não é bem isso, talvez. Eu preciso olhar bem aquela pessoa e realmente que ele precisava, né? Então, a primeira questão são 3, eu acho que são 3 fatores que faz Peter Liu ficar triste. O primeiro estado que eu fiquei em choque, né? Que eu não consigo acreditar nos meus olhos e aquela criatura está falando, né? Aquele jeito. Não gostou de você, você não foi bom, você é ruim, você é isso. Você é um médico pior que um posto de saúde, de plano de saúde. Ele jogou um lixo em mim, né? Um caminhão de lixo, descarregou, né? Jogou um monte de lixo. Bom, eu fiquei em estado de choque. Não esperei isso, né? Então, o que é isso? Que eu estava acostumado, né? De ver a milagre acontece, vi muita gente que realmente sair da clínica, quando eu volto a ver a pessoa, é a outra pessoa, né? Só que não aconteceu isso, não é? Então, se achou demais. Se achar que eu estava acostumando, né? Com essa cena de alegria, né? De aconteceu, não é? E também é um mimo do paciente. Quando eu fiz o vídeo, nos últimos 2 anos, deu 1 milhão de pessoas. Então muita gente vinha muita expectativa de me ver, e é com a felicidade realmente, com alegria, né? Mas tem paciente, é o direito seu de ser chato, né? Eu também fui muito chato, muita situação. Não gostei da pizza, não gostei o preço do remédio, perguntava droga raia. Por que um remédio, né, vendia? Colocou CPF, deu 60. Por que vende 90? Né? É uma falsidade. Mas porque você cadastra o CPF, mas todo mundo tem CPF, né?
E pela Constituição não pode vender preço diferenciado. Isso é ilegal, né? Ah, porque é um plano, porque está fazendo isso. Isso é um tipo de coagir, né? Um tipo de situação que coagir a pessoa, colocar CPF, colocar que não é obrigatório, né? Então, deu R$ 30 diferentes, claro que você vai, né? Isso também, eu sou chato de contestar aquela coitada farmacêutica que está trabalhando ali, ou pogonista, né? Não tem nada a ver, talvez tenha um dia difícil. Então, você vê, é um direito do paciente não gosta de médico, não gosta de você, ela expressa, não gostei, né? Tem gente que testa chinês, você é chinês, não gosta de chinês, né? Vai se ferrar, Feliz Natal para você. Tem gente assim, bom, só que eu já acostumei né, de mimo, tanto o pessoal vem, e muita gente vem com muita fé, então é uma cena, quer dizer, isso é normal, faz parte. Eu já atendi muitos pacientes que não gostavam do resultado, né? Ou não esperou, falou, ó, espera 4 sessões no mínimo, né? A pendura, ele pode, só que eu com o tempo desenvolvi uma técnica de rapidez, né? De rapidez a tirar dor. Consigo tirar 90% de dor, mas isso não é a regra, né? A regra é que você espera 4 sessões. Uns poucos para sentir melhor, né? Que eu tô se achando, então, o soberbo, né? Esse é um defeito. A pessoa se achar demais, se achar como mestre, se achar, né? Máximo, né? Impossível que você não melhora, né? Talvez a pessoa sente melhor, mas naquele momento ela não tá bem, não quer sentir, não quer nem saber, né? Ela quer o importante, ela quer descarregar a raiva, né, em mim. Então, é uma situação particular, peculiar, né? Então, é o que Jesus faria na minha situação, né? O certeza Jesus vai falar assim, que fique em paz, né? Me desculpe, me perdoe, né? Não deu certo, não é? Claro, também vai devolver dinheiro, né? Porque questão de devolver dinheiro, a pessoa fala, Peter, não devolve dinheiro. Eu acho que Jesus também faria isso. Então, Jesus não cobrava, né? Então, Jesus tratava de graça, não nem cobrava. Agora, imagina que Jesus cobrou. O dinheiro é comprovante de amor. Você dedicou amor, você dedicou seu tempo, então você vai receber essa comprovante, né? E se Jesus estivesse lá, bom, você não sente amado, então te devolve, né? Inclusive que eu dei uma injeção de Nervix, que é uma P1, B6, P12, tem seringa, tem agulha, tem a Nervix, eu recebi de amostra grátis. Bom, que um pouco, R$ 5, vamos falar assim, de graça, né? Mas meu tempo de consulta também, né? Tem trabalho ali e tem as coisas que eu uso, né? O tempo. Bom, nesse tempo, a gente não sabe o que parte que podia ser devolvido, mas para mim, para fazer você feliz, né? E também, eu sempre, né? Essa expectativa. Como eu tinha muito rejeição na vida, né? Desde criança, depois de casamento, eu sempre quis que tudo que eu faço, eu tenho dar máximo a satisfação. Qualquer coisa que eu faço, eu queria a pessoa ficar satisfeita. É uma obsessão, talvez, né? Eu queria que todo mundo me amasse, todo mundo gostasse de mim, né? Só que não tenho, né? Não tenho cara de Reinaldo Gianchini, não tenho, né? Cara de jornalista famoso. Mas no íntimo, eu quero fazer o melhor de mim, na verdade. Só que a expectativa talvez ficou alta demais. Então não é normal. Eu tinha muito recebido dessas pacientes que não gostou antigamente. Faz parte. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Só que conforme que você vai crescendo sua fama, a sua técnica, né? Você tem. Então, já entra o segundo fator que eu falei, né? Primeiro, se achar demais essa expectativa. Quando você mais esperar, expectativa alta demais de mim mesmo, de situação, se decepciona, né? Primeiro. Segundo, ser controlador, né? O que estava ali, né? Que você sempre tem uma situação controlada, né? A situação fugiu do controle, né? A mulher ficou triste, não gostou, né? Ou ficou com raiva, né? Não gostei de ser chinês,
né? Odeio o chinês. Bom, tudo bem, odeio você. É um direito dela, né? Então, aquela situação fugiu do controle. Quer dizer, ninguém controla, né? Renuncia ao controle. Quando menos você controla, mais feliz que você está. Não esperar nada. Não sei se quem ensinou, não sei se era de Jesus. Não esperar nada. Você fazer bem, né? Esse é um conselho para todos os trabalhadores de luz, tanto para mim, para outros que você, terapeuta, que você está me assistindo, não esperar de nada. Quanto mais você espera, você mais decepção, mais triste que você fica, né? Você dá um presente, né? Você esperava, será que ela gostou? Vou filmar, vou seguir, vou perseguir essa pessoa, né? Aí quando você viu, então você já deixou 50% de chance de ficar triste. Se essa pessoa gostou do meu presente, ficou feliz. E se a pessoa não gostou? Né? Você filmou a pessoa seguindo, colocou um drone, alta tecnologia, colocou uma mosca voante que filmava a pessoa, né? Para frente, para trás. Né? Você viu a pessoa, pegou o presente. Essa porcaria, eu não preciso. Deu a primeira pessoa que viu. Você ficou triste. Ou ela joga no lixo, pior ainda. Né? O fato é, você não pode controlar nada nesse mundo. Não é da seu controle. Né? Renuncia a esse controle. Não esperar nada. Você já exercita, né? Você já exercitou o bem. Né? O ato de doar, ato de dar. Eu dou o meu melhor. Eu dou o presente que eu achei melhor para essa pessoa. Né? Um caixinha de chá. Eu achei que é muito bom, muito importante. Ponto. Já foi. Você deu, já foi. A pessoa, o problema seu é doar. Quero dar presente para minha amiga, então deu. O ponto que ela gostar ou não gostar é problema dela. Não é mais da sua conta. Né? Que meu trabalho já foi feito. Fiz a parte minha, né? Ela não gostou. Já não é mais meu problema. O problema é dela. Né? Só que você está acostumado, teoricamente está tudo fácil, lindo. Né? Na prática você se choca. Né? Então, aqui fica a dica. Faça a sua parte. Você pode fazer uma melhor comida, receita, né? Delicioso, gostoso, né? E o cara não come aquilo coisa, não é? Você pode fazer um carne maravilhosa. Eu não como carne. Não é nem experimentar? Não. Né? É triste, mas não é. Faça a sua parte sem esperar nada. Esperar demais, isso dói. Né? Você não tem controle em todas as situações. Para de ser controlador. Né? Tem casamento, amizade, gente que controla tudo, quer controlar. Né? Eu quero controlar o sentimento do Zé. Você não controla o sentimento do Zé. Né? Nem eu controlo o meu sentimento, quer controlar o sentimento do outro. Não é? Você fez sua parte, tá bom. Lindo, maravilhoso. Você acha fofo? Não. O problema é seu. Agora, o outro não acha. Não engoliu, não digeriu, né? Pode ser que você tenha um alimento muito gostoso. Você pode falar, não, mas eu sempre fiz esse bolo, você gostava. Gostava, né? Mas você sempre gostou. Sempre gostou. Mas hoje, não. Por quê? Hoje choveu, né? De repente, hoje não tem PM, né? Não gostou, não vai gostar. Fado, né? Então você não tem como controlar, né? Mas você deixa de ser controlador, né? Você fez uma coisa para seu marido sempre e hoje ele não gostou. É um problema dele. Você fez sua parte certa. Então, não esperar em nada, né? Continua fazendo bem, né? Você fez bem para ele e ele não gostou, o problema é dele. Então, você pode perguntar, o que aconteceu, amor? Né? O que tem na sua cabeça? Né? O que entrou na sua cabeça? Tem gente que tem lixo na cabeça. De repente, acumulou lixo na cabeça. Né? Adquiriu lixo na cabeça. Comprou lixo na cabeça. Parece o lixo. E ela expressa aquilo que está cheio. Né? Então,
Não sei, o que te encheu? O saco tá cheio, né? A pessoa vai descargar na gente, de repente, né? Não sei. O terceiro ponto que eu falei, a primeiro, esperar demais, a expectativa demais, né? Não espera nada. O segundo, não controla nada, você não tem controle nenhuma, não é você que está controlando, ok? O terceiro, quem cura é tua fé, né? Então, com o tempo você cresce, você desenvolve uma técnica infalível. Eu faço acupuntura na língua, faço acupuntura no músculo, aquilo. Eu vou no nervo ciático, como a agulha é maior, e praticamente você tira 90% de dor, né? Isso eu estou pensando. Né? Isso é você tentando ser você. Mas o que cura não é sua técnica, não é você, né? Não é seu carinho, seu amor, é a fé da pessoa. Né? Se a pessoa nunca colocou a fé na acupuntura, né? Ela tem a dor psicológica, né? Mesmo que não tenha mais dor, ela pode continuar criando uma dor, né? Dor psicológica, dor na mente. A mente continua colocando a dor e continua a mesma coisa. Mesmo tivesse melhorado, mas ela não precisa, ela pode falar que não é? Na Bíblia, Jesus curou 10 lepras, né? Se tem um, voltou a agradecer. Aquele que voltou a agradecer foi curado de verdade, que tinha fé, né? Outro 3, tá nem aí. Parece que doenças voltaram, porque não tinha fé na cura, né? Porque tua fé que te cura. Quando você não tem a fé de cura, você busca a doença de volta, né? Você fala, cadê aquela dor, né? Você ainda assimila com aquela dor. Precisava aquela dor, me justificar. Porque não vou, porque estou doendo, né? Uma vez eu tirei uma dor de paciente, é uma dor fantasma, né? Na mão. E de 20 anos de cirurgia, depois de 20 anos de cirurgia, continua sentindo dor. E aí tirei a dor em 5 minutos, a pessoa ficou brava, né? E agora? O que eu faço com a minha dor? Não tem mais dor. Quer dizer, o que você fazia com a sua dor? Chantagem. Você não trabalhava, justificava, e agora não tem dor, tem que trabalhar, né? O que eu faço com a minha vida sem dor? Quer dizer, não é bom? É ótimo. Mas dependendo da pessoa que vivia aquela situação, é uma muleta, né? É uma justificativa, né? Xingava marido, né? Para justificar. Você fez me sofrer, você me fez sofrer, você é culpado. Sempre quer mostrar. Essa é perigoso. Quando você quer mostrar para alguém que é o sofrimento causou, provavelmente você está mantendo aquela dor, mantendo aquela inflamação, mantendo aquela infecção, continua funcionando para chantagear a outra, né? Então, a fé, quando você muda a fé, né? Muda sua crença negativa para positiva. Você é obra de Deus, é possível restaurar, recuperar e ficar perfeito. Então, quando não há fé, não há cura, né? Não é né, quando você fica um dica para outra terapeuta, quando você fica crescendo muito, né? Você se começar para ter uma fórmula, né? Eu vou fazer isso, que é meio automático. Precisa parar de pensar, né? Talvez você não precisa nem colocar uma cura hoje e o paciente ficar muito satisfeito e muito melhor. Talvez vai tirar dor na alma da pessoa, né? Só reviver um sofrimento, tirar nessa mente da pessoa, modifica, ressignifica, né? Eu já fiz isso também. Apenas uma conversa, apenas estar ao lado do coração da pessoa, né? A minha energia vibra, né? Meu coração se aproxima e a pessoa se sente curado pela alma, né? Talvez são poucas palavras e a pessoa se sente muito bem. Eu não preciso pôr agulha, não precisa pôr uma semente na orelha, né? Não seja automática, né? Com o tempo, ou com pressa, a gente acaba, ou cansaço no fim do dia. Era penúltimo paciente do dia, né? Talvez eu estava com pressa, eu não sei. Eu sei que existem falhas na gente que você não precisa seguir o roteiro. Talvez o roteiro seja diferente. Trata a pessoa individualmente. Cada um está buscando o seu remédio àquela hora, né? O seu tratamento. Talvez ela, mesmo se eu fizesse isso, talvez não ia trazer alegria para ela, que era paciente. Talvez, não sei. Bom, não entender. Pelo menos precisa observar, né?
ou não atende, né? Tinha um paciente que chegava aqui e falava assim, ninguém tira a minha dor. Aí eu falo, mas por que você não vem aqui, né? Quero desafiar você. Se você tirar a minha dor, eu falo, eu não tiro sua dor. Não tem essa capacidade. Você pode sair falando, publicando. Peter deu nem tchum, né? Ele não vale nada, não tirou minha dor. Eu aceito, porque você já vem com um desafio que ninguém vai tirar a sua dor. Então você quer ficar com essa dor, né? E a dor não é sua, porque você comprou, você investiu 1 milhão para essa dor, né? Gastou dinheiro à toa, não quer que dor saia. Então você está defendendo a dor, né? É que nem a frase, né? Você contra o Brasil contra a Argentina, você não pode falar, ninguém vence a Argentina. Peraí, você não está torcendo para o Brasil, você está torcendo para a Argentina, né? Que a pessoa falando, ninguém tira a minha dor, dor não é sua, né? É a mesma coisa que alguém falando como brasileiro, ninguém vence a minha Argentina, a Argentina não é sua, não é brasileiro. É meio estranho, né? Quer dizer, ela já mudou de posição, ela quer defender aquela dor. Então, quando não está preparado para isso, ninguém talvez, né? Só que essa vez não teve essa lucidez que eu tinha com outro paciente. Já que você não quer tirar sua dor, então ninguém vai tirar. Fica feliz, né? Seja feliz para outras coisas e não vai ter a consulta. Por quê? Porque é um em vão, você já colocou, ninguém, né? Vai tirar dor, então você vai defender aquela dor, né? Vai buscar segurar aquela dor. Então, traduzindo, como fosse dor um filho dele. Ninguém tirou meu filho, né? É a mesma situação. Então, resumindo, por que Peter Liu ficou triste? Né? Primeiro, a expectativa demais, se achar demais, né? Então decepciona. O segundo, quer controlar a situação, né? Controlador, ou perfeccionista, ou tem um toque, né? Quer tudo ficar em controle, né? Então, obsessão de controlar a situação. O terceiro que inclua é a fé do paciente, não é você, não é terapeuta, ok? Eu acabo de fazendo esse resumo para vocês verem como vamos, né, mastigar um pouco mais nessa situação de segunda-feira, e como eu não tenho o assunto do vídeo, então a gente acabou de falando para você aprender, para você entender como que né? Vamos não ficar na superfície. Agradeço muito pelo comentário, pelo amor, carinho de vocês, mas a gente desce pouco, uma camada, pouco mais, para descascar eu mesmo, para você aprender como funciona a mente, ok? Muito obrigado.